Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à terceira reunião conjunta das Constituição e Finanças. Representando a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, estamos eu e o vereador Fabrício. Representando a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, estamos eu e o vereador Santi. Boa tarde, Regiane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós temos a leitura da ata da reunião anterior e 2 assuntos em pauta, 2 projetos. Vamos iniciar pela leitura da ata, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da segunda reunião conjunta. Aos 18 dias do mês de maio de 2020, às 16h05, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado, Mônica Cristina Vieira Chaves e Wilson Batista Paiva. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da primeira reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada pelos vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento de Moraes e Fabrício Oliveira Machado, com a abstenção dos vereadores Wilson Batista Paiva e Mônica Cristina Vieira Chaves, por não ter participado da referida reunião. Em seguida, colocou em discussão para apresentação de emendas o seguinte projeto. Projeto de lei número 4440 de 2020, que estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação apresentou as seguintes emendas. Alterar a redação do artigo 2º, inciso 17, conforme proposta do relator. Alterar a redação do artigo 2º, do inciso 7, nos seguintes termos: manter cães ou gatos presos em correntes, cordas ou qualquer outro material que lhe restringe os movimentos de andar e outros próprios da espécie. Incluir parágrafo 3º no artigo 2, na seguinte redação. Parágrafo 3º. A constatação do trabalho excessivo ou superior às capacidades do animal, de que trata o inciso 16, deverá ser atestado por profissional veterinário. Suprimir o parágrafo único do artigo 11. Criar um artigo 17, estabelecendo regulamentação da presente lei do chefe do Executivo. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira apresentou a seguinte emenda. Dá nova-se redação ao artigo 6º com as seguintes alterações. Corrigir a redação do caput do parágrafo único do artigo 6º de 146, o FIs, para 47, o FIs. Alterar a redação do inciso 1, 2 e 3 nos seguintes termos. Primeiro, infração leve, multa de 14, o FIs. Segundo, infração grave, multa de 24, o FIs. Terceiro, infração gravíssima, multa de 47, o FIs. Após o presidente colocou em votação o parecer do projeto de lei 4440 de 2020, que estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Parecer do relator da Comissão de Constituição. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes, Fabrício Machado e Carlos Molina, com a abstenção da vereadora Mônica Vieira Chaves, por ser autora do referido projeto. Parecer do relator à Comissão de Finanças. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Wilson Paiva. Em seguida, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 4449 de 2020, que altera a redação da linha A do inciso 4º do artigo 9º da Lei 3.342 de 2019, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina, Mônica Chaves e Fabrício Oliveira Machado, com a abstenção do vereador Renato Nascimento de Moraes por ser autor do referido projeto. E a ausência no plenário do vereador Wilson Paiva no momento da votação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, página integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de maio de 2020. Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Wilson Batista Paiva, Mônica Cristina Vieira Chaves, Fabrício Oliveira Machado,
membros destas comissões. Muito bem. Obrigado, Regiane. Só registrar, você está ficando craque, viu, Regiane? Na leitura aí. Cada vez mais ligeira. Bom, vamos lá. Em discussão, a ata da segunda reunião conjunta. Peço abstenção, senhor. Perfeito. Coloco em votação, portanto, os favoráveis permaneçam como se encontram. A ata está aprovada com a abstenção do vereador Santi, que não estava presente na reunião passada. Passamos, então, à discussão dos pareceres. Vamos lá, vamos dar início pelo 4458. O projeto de lei 4458 tem por ementa que torna obrigatória a fixação do número do Fala Cidadão em todos os carros da Prefeitura Municipal de Itajubá. Peço o auxílio da Regiane, então, na leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4458. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei número 4458 de 2020, tendo por objeto tornar obrigatória a fixação de adesivos permanentes nas partes laterais e traseira dos veículos da Prefeitura Municipal de Itajubá, com divulgação do serviço denominado Fala Cidadão e o respectivo número de telefone de atendimento. O projeto especifica em anexo 1 o modelo de adesivo a ser utilizado nos veículos, com suas dimensões e características, e prevê que o Poder Executivo regulamentará a lei, correndo a despesas pelas dotações orçamentárias já previstas. A propositura dispõe que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificativa, o autor alega que se trata de medida simples e fácil de ser implementada, servindo a referida divulgação para facilitar o acesso dos cidadãos para fazerem reivindicações, denúncias, reclamações e solicitações. Voto do relator. Diante do exposto, parece-nos salvo o maior juízo que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razões pelos quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Itajubá, 20 de maio de 2020. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Posso ler também já o de Finanças? Tá. Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4458. Relatório. De acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, recebemos a propositura número 4458 de 2020, de 14 de fevereiro de 2020, que torna obrigatória a fixação do número do Fala Cidadão 0800 035 1788 em todos os carros da Prefeitura Municipal de Itajubá e dá outras providências. De autoria do nobre Edil Kleber Davi, para exarar parecer. O projeto especifica em anexo 1 o modelo de adesivo a ser fixado nos veículos, com suas dimensões e características, e prevê que o Poder Executivo regulamentará a lei. Na justificativa, o autor alega que se trata de medida simples e fácil de ser implementada, servindo a referida divulgação para facilitar o acesso dos cidadãos para fazerem reivindicações, denúncias e reclamações e solicitações. Parecer do relator. De conformidade com a legislação vigente, a presente propositura não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, pois trata-se de lei que, embora crie despesa para a administração municipal, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Voto do relator. Diante do exposto, de acordo com o princípio da insignificância de impacto de despesa, que podem ser suportadas pela dotação já existente no orçamento vigente, sem comprometer o andamento normal de administração estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo melhor análise, o projeto de lei não contém óbice de cunho financeiro ou orçamentário que impeçam o prosseguimento das demais fases do processo legislativo, de acordo com as normas regimentais da Casa. Sala das Sessões JK, 27 de maio de 2020, Antônio Raimundo Santos, relator dessa comissão. Giane, colocamos então em discussão os pareceres. Em votação, coloco primeiramente o parecer da Constituição, favorável para essa comissão. Aprovado então por mim, vereador Fabrício. O parecer da Comissão de Finanças, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por mim e pelo vereador Santi.
Muito bem, na sequência vamos ao projeto de lei, ao parecer ao projeto de lei 4464, que dispõe sobre o incremento da transparência na divulgação de despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à epidemia Covid-19. Pode ler. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4464 de 2020. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei número 4464 de 2020, tendo por objeto incrementar a transparência na divulgação das despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus Covid-19, especialmente nos casos em que houver dispensa de licitação. Na justificativa, o autor da proposição esclarece que é necessário incrementar a transparência sobre os gastos decorrentes da pandemia, a fim de observar o princípio da informação, da transparência e da publicidade, permitindo uma melhor fiscalização dos atos dos municípios. Parecer do relator. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, pois trata-se de matéria de interesse local disposto no artigo 31 da Constituição Federal e porque o assunto não está contido nas matérias de iniciativa privativa do prefeito, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Municipal. Entendemos, salvo melhor juízo, que o tema em questão está inserido no direito do acesso à informação, previsto na Lei Federal de 12.527 de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Direito Federal e municípios, com a fim de garantir o acesso à informação previsto no artigo 33, no artigo 5º da Carta Magna. Voto do relator. Diante de todo o exposto, parece-nos que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de maio de 2020, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4464 de 2020. Relatório. De acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, recebemos o projeto de lei número 4464 de 2020, de autoria do novo vereador Marcelo Kraus Rezende, que dispõe sobre o incremento da transparência na divulgação das despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à epidemia causadas pelo coronavírus Covid-19, sobretudo nos casos em que houver dispensa de procedimento de licitação e da outras providências para exarar parecer. Na justificativa da propositura, o autor esclarece que é necessário incrementar a transparência sobre os gastos decorrentes da pandemia, a fim de observar o princípio da informação, da transparência e da publicidade, permitindo uma melhor fiscalização dos atos do município. Parecer do relator. A Lei Federal 12.527 de 2011 já prevê o dever de informação a ser prestado pela União, Estados e municípios. E, no nosso entendimento, a presente propositura da lei não cria despesas e nem atribuições para o gestor público municipal, pois já é de seu dever prestar informações segundo a lei acima citada. Desta forma, entendemos que o projeto de lei em questão visa tratar o direito à informação no âmbito municipal, ou seja, interesse local, valendo-se da competência suplementar prevista na Carta Magna, artigo 23 e 30. Por outro lado, o artigo 45 da Lei Federal em questão determinou que os municípios, em legislação própria, viessem a disciplinar o acesso à informação, regulamentando a legislação federal conforme o interesse local. Voto do relator. Pelo exposto, salvo melhor análise, afirmamos que o projeto de lei 4464 de 2020 não contém vícios financeiros orçamentários, razões pelas quais somos favoráveis ao prosseguimento das demais fases do processo legislativo, de acordo com o regimento interno da Casa. É o que temos. Câmara Municipal de Itajubá, 1 de julho de 2020, Antônio Raimundo Santos, relator desta comissão. Muito bem, coloco em discussão os pareceres. Vou colocar, então, em votação o parecer da Comissão de Constituição. Favoráveis permaneçam como se encontram. Parecer aprovado, então, por mim e pelo vereador Fabrício. Coloco, da mesma forma, em votação o parecer da Comissão de Finanças. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, pela Comissão de Finanças, representada por mim e pelo vereador Antônio Raimundo Santos. Algo mais, senhores? Tudo jóia, né? Então, dessa forma, nós damos por encerrada, agradecemos a presença de todos. A terceira reunião conjunta das Comissões Permanentes de Constituição e Finanças. Boa tarde.